Salve, salve! Vamos então à penúltima parte da correção da prova para diplomata no ano de 2022. E vamos fazer uma questão que é a primeira da questão 7, né, o item 1 da questão 7, que é um item, para mim, extremamente polêmico. A banca deu como resposta certo. Então eu vou dar, o gabarito é certo. Eu, Rosenthal, se fizesse a prova, marcaria como errado. Eu vou ser muito sincero, eu li esse texto 300 vezes, consultei outros professores e todos nós fomos unânimes. Esse item, na nossa opinião, pelo menos, está errado. Por quê? Porque ele fala que o diálogo se dá entre um judeu e um oriental. Não, não se dá entre um judeu e um oriental. O judeu e o oriental são a mesma pessoa. No início do texto, ele fala o seguinte: chegara sem dúvida de longe e denunciava cansaço e tédio, sírio ou judeu. Então, aquela pessoa tinha um aspecto de sírio e judeu. Lembrando que a Síria está no Oriente Médio, então é oriental. É que o primeiro link, né, que todos nós fazemos na nossa cabeça, quando fala em oriental, é uma pessoa com o olho puxado, com aquele tipo, né, de chinês, coreano, japonês, certo? Mas sim, a Síria faz parte do Oriente Médio. Então, quando ele fala oriental, pode abranger também aquele tipo físico. Além disso, há alguns elementos que são muito importantes para identificar que o judeu e o oriental seriam a mesma pessoa. Repare, alcançada a praça, o judeu estacou. Esse judeu pôs no chão a maleta e ele começou a observar tudo o que acontecia na praça. Erravam maltrapilhos aos grupos, no ambiente iluminado, ele vai falando tudo isso. O homem, que é o judeu, olhava e olhava. Ele parecia admiradíssimo, ele estava admirado em relação a tudo que ele estava vendo ali. Por vezes, esse homem, o judeu, fez o gesto de tirar o chapéu, mas a timidez gelava-lhe o movimento. Continuava a olhar, ou seja, ele não tirou o chapéu, ele continuou olhando, ele só estava olhando. E aí ele começou a olhar, né, tudo que estava acontecendo na praça, inclusive prestar atenção nos diálogos. E aí ele está olhando um diálogo. Vais ao baile do clube, não arranjei convite, você vai, Aí um deles fala, não posso, vou ter com a Amélia. Aí, tirando o chapéu, o oriental é o judeu, gente. Inclusive, ele é um artigo O, ele não é um oriental qualquer, é o oriental, ele já tinha sido mencionado anteriormente no texto. O oriental, tirando respeitoso o chapéu, olha lá, por vezes fez o gesto de tirar o chapéu. Quem estava fazendo o gesto de tirar o chapéu? Era o judeu. Tirando respeitoso o chapéu, dirigiu-se. Por fim, você vê, repare, olha o por fim aqui. Ele estava tímido, certo? Então, ele, por vezes, fez o gesto de tirar o chapéu, mas a timidez gelava-lhe o movimento. Ou seja, ele acabava não tirando o chapéu. Gelava-lhe o movimento de tirar o chapéu. Quando ele fala, dirigiu-se por fim ao homem, tirando o chapéu, cara, é o mesmo ser. O oriental e o judeu seria o mesmo ser. Que dissera ir ter com a Amélia. Então, olha lá, a referência que ele tinha do outro cara, que ele estava prestando atenção em relação... Eram dois caras dialogando. Um deles disse que ia ter com a Amélia. Né? Aqui, vou ter com a Amélia. Então, é um dos caras. Enfim. E ele se dirige a esse cara que falou que ia ter com a Amélia. O senhor vai sem dúvida para o... Aí ele fala, o senhor vai sem dúvida para o seu lar. Aí, pô, naquele ambiente ali, de festa de fim de ano... Aí o pensamento, né, foi de certamente um louco. Não, bêbado apenas. O outro deu de ombros, não vou pro meu lar. A Amélia é uma outra mulher. Enfim. Aí o homem, olha só como é que ele se refere. O homem da Amélia, daquele papo que teve com a Amélia, tirou o chapéu e partira. Desolação, no sacudir lento da cabeça, agarrando a maleta, o judeu recomeçou a andar. O judeu é o oriental. O oriental dirigiu-se ao homem que dissera ter com a Amélia.
Então o oriental estava conversando, dirigiu-se ao homem que ia ter com a Amélia. O homem da Amélia tocaram e partiram. Desolação no sacudir a cabeça. Então o homem da Amélia tocaram no chapéu, que provavelmente era do judeu ou do oriental, e agarrando a maleta, depois que o homem da Amélia partiu, certo? Depois, partir, inclusive, repare, está no pretérito mais perfeito. Então, é anterior a essa ação aqui. Agarrando a maleta, o judeu recomeçou. Repare, recomeçou é pretérito perfeito, é uma ação posterior. O pretérito perfeito é uma ação no passado, certo? Só que partira é passado do passado. Então, isso aqui, partira, é pretérito mais perfeito, é passado em relação ao momento em que o judeu recomeçou a andar. Então, quem era o judeu? Óbvio que era o oriental. Então, olha só, é plausível supor que o diálogo que ocorre no texto se dá entre um judeu recém-chegado a São Paulo e um oriental supostamente embriagado? Não. Quando ele fala em oriental supostamente embriagado, até faz um certo sentido, porque a pergunta que ele faz é descabida naquele contexto. Né? O senhor vai sem... Não é nem uma pergunta, não é nem um questionamento, é uma afirmação. O senhor vai sem dúvida para o seu lar. Que louco, né? Nesse ambiente de festa de fim de ano, ele não está indo para o lar. A Amélia não é exatamente a esposa, tal, pelo que a gente consegue inferir do texto. Então, de certo louco não, bêbado. Então, provavelmente nem bêbado ele estava, mas tudo bem. Quando ele fala em supostamente bêbado, que seria o judeu ou o oriental, você estaria para fazer um comentário que seria estapafúrdio nesse contexto. Até aí vai, mas na realidade, esse diálogo se dá entre um cara que é o judeu oriental, certo, do Oriente Médio, não exatamente o Xing Ling, né, a gente fala brincando, né, com o olho puxado, né, com aquele olho puxadinho, né, não no sentido depreciativo, mas com aquele fenótipo do asiático, tá? Mas, sim, de uma pessoa que vem do Oriente Médio. Maravilha. E essa pessoa com quem, essa pessoa que foi ter com a Amélia, foi se encontrar com a Amélia. E o ter aí está no sentido de se encontrar. Então, o gabarito é certo. Agora, eu discordo. Para mim, esse comentário está totalmente errado, totalmente indevido. Eu fiquei, assim, antes de bater isso aqui, eu fiz questão de consultar amigos, professores, todos nós fomos unânimes em achar a mesma coisa. Beleza? Então, item 2. Observe-se na descrição feita entre as linhas 20 e 24, que estão aqui, ó. No ambiente iluminado, os automóveis esplendiam os peitilhos e as carnes desnudadas, nuas, e aos cachos as mulheres da vida roçavam. Quer dizer, as mulheres da vida roçavam aos cachos pela multidão. É uma crítica à aparência das mulheres presentes na praça. Tá, mulheres da vida, sim, tem até uma certa crítica, mas quando ele fala aqui, explícito no emprego do diminutivo no vocábulo peitilhos, não tem diminutivo aí. Tá? Peitilhos é uma parte da roupa que cobre o peito. Tá? Não é um diminutivo. Então, esse comentário ficou errado. Certo? Item 3. A forma verbal erravam foi empregada no texto com sentido de vaguear. Sim, perfeito. O que é um errante? Um errante é uma pessoa que caminha sem destino, sem ter para onde chegar, sem direção, tá? Então, errante é isso. Então, errar, lógico, tem um sentido, mas esse significado, né, de você cometer um erro, mas errar também tem esse significado de você caminhar sem destino. Então, vaguear também tem esse sentido de você caminhar, andar a esmo, sem exatamente ter um destino. Então, item 3, certo. Item 4. A linguagem no texto, a linguagem observada no texto é típica de textos literários. Gente, olha só. Um texto literário não necessariamente tem que observar a formalidade, por exemplo, de um texto oficial. Certo?
pode ter expressões conotativas, pode ter linguagem figurada. Enfim, você vê, por exemplo, tem alguns fragmentos que isso ficou bastante claro, né? Então, por exemplo, aqui, boiando no espaço estrias de odores sensuais. Odores são cheiros, tá? Ficam boiando no espaço. Você vê a linguagem conotativa, figurada, certo? Então, isso é típico de linguagem literária. Então, obviamente, esse item só pode estar correto. Beleza? É difícil você dizer qual é a linguagem específica de um texto literário. O texto literário pode utilizar qualquer linguagem. Qualquer linguagem é adequada. Você pode usar também uma linguagem denotativa? Pode. Pode misturar denotação com conotação? Pode. Cara, você não é obrigado a cumprir certas formalidades. O que não pode, por exemplo, num texto formal, um texto em linguagem oficial, por exemplo, um texto, uma redação oficial, você utilizar conotação, linguagem figurada. Aí não. Mas um texto literário, você tem liberdade para agir da forma que achar mais. O autor, né, o escritor, tem a liberdade de redigir da forma que ele considerar mais conveniente a ele. Enfim, está em conformidade com a criatividade dele. Bom, vamos lá. Questão número 8, item 1. Os vocábulos porventura e de certo são sinônimos e intercambiáveis. Não, eles significam exatamente o contrário. Porventura está no campo da hipótese, tá? Então está no sentido de hipótese, de possibilidade. Então seriam porventura 10 horas da noite? Quer dizer, seriam possivelmente, tá? Seriam hipoteticamente. Então dá uma ideia de algo hipotético, possível, mas não correto. Não uma coisa que você tenha certeza. Não é uma afirmação. Quando você fala de certo um louco, quer dizer certamente, com certeza um louco. Então os sentidos são exatamente opostos. O pronome lhe foi empregado no texto com valor possessivo. E quem lhe visse as costas. Eu até ensino para os meus alunos, quando o aluno quer saber a função sintática do pronome oblíquo, substitui por esse menino. Quem visse as costas desse menino. Tá? Repare, eu tenho que utilizar a preposição de. E as costas não são dele, desse menino? Sim. Esse menino não tem suas costas, não possui as próprias costas, evidentemente. Como possui a mão, como possui o pé, possui as suas costas. Possui as próprias costas. Então, há uma ideia de posse. Isso aqui é um adjunto adnominal. Um adjunto adnominal. E esse pronome oblíquo lhe estabelece a ideia de posse, sim. Muita gente pensa que o lhe só pode ser objeto indireto. Na realidade, o lhe pode substituir qualquer termo preposicionado. Pode ser um objeto indireto, pode ser um complemento nominal ou pode ser um adjunto adnominal, justamente quando estabelecer o valor de posse, como aqui está escrito. Tá? Tem valor possessivo. E quando você aplica aquele macete da substituição do lhe por esse menino, que no caso eu sou obrigado a acrescentar a preposição de, fica de mais esse menino, desse menino, isso fica mais evidente ainda, tá? Que as costas são dele, então desse menino, a ideia de posse, inclusive exercendo a função de adjunto adnominal. Então, sim, a ideia de posse, sim. Certo? Item 4. As formas verbais tinham vindo e corria têm sujeito posposto. O que é um sujeito posposto? É quando o sujeito vem depois do verbo. Olha só, então nós temos duas formas verbais. Tinham vindo e corria. Repare só, tinham vindo de Londres as marcas do cotilhão. Vamos lá. As marcas do cotilhão tinham vindo de Londres. Se você colocar a frase na ordem direta, você vai identificar até com uma certa facilidade que o sujeito de tinham vindo é as marcas do cotilhão. As marcas do cotilhão tinham vindo de Londres. Certo? Então isso aqui é sujeito. E repare, inclusive, que tinham vindo, essa locução verbal tinham vindo, o verbo auxiliar tinham está no plural. Está no plural por quê?
Porque o sujeito, o núcleo do sujeito é marcas. Então, o sujeito realmente está no plural. Sujeito no plural, verbo no plural. Só que esse sujeito está vindo depois do verbo. Olha lá, está vindo posposto ao verbo. Perfeito. E corria que as prendas seriam de sublimado gosto. E corria isso. Substituo esta oração inteira pela palavra isso. Isso corria. Isso é sujeito. Se isso exerce a função de sujeito, é porque essa oração iniciada na conjunção integrante que é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Se ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva, é porque esta oração desempenha a função de sujeito de corria. E esta oração que desempenha a função de sujeito é uma oração exercendo a função de sujeito de outra oração. Essa oração não está vindo depois do verbo correr? Não está vindo depois da forma verbal corria? Sim. Então, também está posposto. É um sujeito oracional. Isso aqui é um sujeito oracional do verbo correr. E esse sujeito oracional está vindo após, posposto a essa forma verbal. Maravilha. Correto não, certo. Ia colocar correto, é a mesma coisa, né? Por fim, item 4. A substituição do vocábulo onde por aonde, diferentemente do que se observa no texto, estaria de acordo com as normas de regência verbal. Sim, o verbo ir, ir é eu irei, tu irás, ele irá, eu vou, tu vais, ele vai. Quem vai, vai a algum lugar, irá a algum lugar. É um verbo que rege a preposição a. Se o verbo rege a preposição a, o emprego de onde está errado. O certo tem que ser aonde. O verbo rege a preposição a. Se o verbo pedir a preposição a, o certo é aonde. Nós nos dirigimos aonde? Aonde nós nos dirigimos? Nós dirigimos a algum lugar. Então, aí eu trabalho com aonde. Por quê? Porque o verbo pede a preposição a. Nós iremos aonde? Agora, onde nós estamos? Nós estamos em algum lugar. O verbo pediu a preposição em, aí sim a gente aplica onde. Então, o verbo pediu a preposição a, aonde? O verbo pediu a preposição em, onde. Então, no texto original, realmente não está em conformidade com a norma culta. Em texto literário, você tem essa possibilidade, né? Você tem essa licença poética, digamos assim. Certo? O que você não pode, por exemplo, cometer num texto oficial, numa redação oficial. Mas, sendo um texto literário, não há grandes problemas. Então, o certo mesmo é aonde. Então, a substituição de onde por aonde estaria de acordo com as normas de regência verbal. Sim, perfeito. Inclusive, corrigiria até o erro que havia na frase original. Perfeito. Bom, com essa questãozinha, nós encerramos mais essa parte da correção da prova para diplomata. Tá legal? Só falta agora a última parte.